Olá meninos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar nossa aula sobre a compreensão textual. E nós vimos na aula passada que a pontuação ela é essencial para que a gente possa compreender o sentido de um texto. Lembra? Eu dei um exemplo de duas orações exatamente idênticas, mudando somente a pontuação. E nelas vocês puderam ver que o sentido muda completamente dependendo dessa pontuação. Lembram? Então, nós colocamos lá, você está bem? Não posso falar agora. Você está bem? Não. Posso falar agora? Olha aí a diferença, né, entre essas duas orações. Na primeira, a pessoa responde que simplesmente não pode falar naquele momento. Já na segunda resposta, ela diz que não está bem e pede para falar agora. Perceberam? Você está bem? Não posso falar agora. Você está bem? Não. Posso falar agora? Então, só a pontuação, somente com a pontuação foi capaz de nós construirmos esses dois contextos. Não é interessante? Pois bem, e hoje nós vamos ver que também para se compreender um texto, é preciso que nós possamos também reconhecer elementos, recursos morfossintáticos que nos auxiliam nessa compreensão. Aí você pode me perguntar, mas tia, que recursos são esses? O que são esses recursos morfossintáticos? Quando o autor ele utiliza das palavras, da estrutura das palavras, para construir o sentido que ele quer dar ao texto, certo? Por exemplo, um autor ele pode usar uma palavra no diminutivo para que ele possa construir o sentido daquilo que ele quer transmitir. Por exemplo, um autor chamado Mário de Sá Carneiro, ele escreveu um poema cujo título é Labirinto, e ele está falando dele mesmo, e ele diz assim, ó: tenho a alma amortalhada, sequinha dentro de mim. Observe que Mário de Sá Carneiro usou a palavra sequinha para se referir à sua alma. Ele poderia ter usado a palavra seca? Poderia. Mas ele utilizou a palavra sequinha. Tenho uma alma amortalhada, sequinha dentro de mim. Então, ele usa essa palavra no diminutivo, sequinha, para mostrar o quanto a sua alma está ferida, está pequena, está quase desaparecendo, né? Tenho uma alma amortalhada, sequinha dentro de mim. Então, essa palavra sequinha, usada no diminutivo, é um recurso, certo? É um recurso morfossintático, utilizado para mostrar o quanto a alma dele está pequena, está quase desaparecendo. Percebe? Outros recursos que podem ser utilizados são as figuras de linguagem, certo? E o que são, tia, figuras de linguagem? Figuras de linguagem são outros recursos que os autores, os poetas, os escritores se utilizam para tentar representar o que estão sentindo. Por exemplo, existe uma figura de linguagem que o nome dela é hipérbole. Hipérbole. E essa figura de linguagem, ela é chamada de figura do exagero. Por quê? Porque é quando os autores eles usam de uma expressão para mostrar o quanto eles estavam sofrendo ou quanto aquilo estava os afligindo. Por exemplo, quando um autor diz assim: morri de chorar naquele dia. Morri de chorar naquele dia. Estou morrendo de saudade. Ora, você já viu alguém morrer de chorar?
Você já viu alguém morrer de saudade, literalmente? Não. Então, isso é uma figura de linguagem chamada hipérbole, que nós utilizamos, que os autores utilizam para exagerar, para mostrar o quanto é grande aquele sentimento que ele está sentindo naquele momento. Então, essa figura é chamada de hipérbole, é a figura do exagero. Existe outra figura de linguagem que também é muito utilizada, que a gente precisa compreendê-la para entender também o sentido do texto, que é a onomatopeia. O que é isso? Onomatopeia. A onomatopeia é quando nós utilizamos recursos da língua portuguesa para representar sons da natureza. Como, por exemplo, como que a gente pode representar de forma escrita o som da chuva caindo? Então, alguns escritores vão utilizar a palavra chuá, né, para representar o som da chuva caindo. Então, isso é onomatopeia. É quando eu tento representar, né, em forma de palavras, sons naturais. Outro exemplo, atim. Atim. Quando eu escrevo isso, né, eu estou tentando representar, quando eu escrevo essa palavrinha atim, eu estou tentando representar de forma escrita o som do espirro. Isso é onomatopeia. Perceberam? Outro exemplo, o barulho que a abelha faz. Quando eu boto lá em um texto um Z com vários M's, né, eu estou tentando representar de forma escrita o som que a abelha faz, um som natural. Isso é onomatopeia, certo? É quando eu represento em forma de palavras um som natural, um som produzido por seres humanos, por elementos da natureza. Deu para entender? Outra figura de linguagem é o eufemismo. E eu gosto muito dessa figura de linguagem, porque ela é a figura que eu gosto de chamar de figura da delicadeza. Sabe por quê? Já viram aquelas pessoas desagradáveis que elas falam as coisas exatamente como elas são? Por exemplo, morre alguém da sua família e a pessoa chega assim: ei, é verdade que teu pai morreu? Ora, você está sofrendo pela morte do seu pai. E a pessoa chega, né, e fala claramente o que aconteceu, né? Então, o eufemismo, o que é que ele faz? Ele ameniza, né, ele se utiliza de palavras para amenizar uma situação que é grave. Então, por exemplo, em vez de eu dizer que a pessoa morreu, eu digo que a pessoa descansou, né? Então, quando eu digo que a pessoa descansou, eu estou utilizando de um eufemismo, certo? Eu estou usando uma palavra delicada ao invés de uma palavra dura, certo? Né? Descansou em paz, né? É um eufemismo. Existem outras figuras de linguagem, como, por exemplo, a metáfora, né? Tio, o que é a metáfora? A metáfora é quando eu utilizo de uma comparação para tentar representar o que eu sinto. Por exemplo, quando eu digo assim: ele é a estrela das nossas vidas. Eu estou comparando a pessoa a uma estrela, né? Eu estou fazendo uma comparação simbólica. Isso é uma metáfora, certo? Então, esses são esses recursos, né? As figuras de linguagem, o uso de palavras no diminutivo, são recursos morfossintáticos que nós utilizamos, que os autores utilizam, para que a gente possa compreender o que é que eles estão querendo passar na verdade. Certo? Espero que vocês tenham compreendido e vocês vão
resolver 3 questões sobre esse conteúdo, sobre esses recursos, né, que são utilizados para que a gente possa compreender o sentido do texto. Vocês vão responder essas 3 questões. Eu estou aqui para qualquer dúvida que eventualmente vocês possam ter e logo após vocês podem me enviar no privado todas essas questões devidamente respondidas. Obrigada e até a próxima.